Daniel, a gente retoma o assunto abordado ontem no NT Sul, que a gente trouxe a reportagem durante o programa falando sobre uma decisão que ocorreu no município de Novo Cabrais, juntamente com a prefeitura e pais, que restringiu o uso do celular durante o período de aula. Isso aconteceu em todas as escolas ali do município de Novo Cabrais. E, pegando esse gancho da reportagem, a gente aprofunda ainda mais esse assunto. Para isso, eu vou conversar com a neuropsicóloga, a Taramis Sartório, que nos atende gentilmente. E, Taramis, dentro desse mundo da neuropsicologia, o uso excessivo de telas, de celulares, ele acaba sendo prejudicial para todas as idades, né? Principalmente as crianças que necessitam desse aprendizado ainda maior. E pegando esse exemplo ali de Novo Cabrais, é um exemplo muito claro dessa situação. Dentro dessa área, como você enxerga essa decisão e qual o prejuízo desse uso excessivo de telas? Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde aos telespectadores. Primeiramente, o uso excessivo dos celulares é um problema de saúde pública, né? A discussão do uso ou não, a proibição ou não de celulares em sala de aula é uma discussão não tão pontual, não só no Brasil, mas sim uma discussão pelo mundo inteiro. A gente sabe que hoje todos nós estamos mais conectados pelo celular, pelas televisões ou até mesmo pelo relógio. Então, essa questão de proibição é algo que se discute muito, os teóricos, os estudiosos estudam muito sobre os prejuízos e os benefícios desta proibição. Primeiramente, como primeira infância, os pediatras médicos são muito claros. O uso mínimo de telas nessa primeira infância dos 0 aos 6 anos, ou seja, no máximo 2 horas por dia. Partindo dos 6 anos para cima, a gente sabe que a gente pode abrir um pouco mais, ampliar um pouco mais este uso dos eletrônicos. Mas, como agente de saúde, eu penso que a escola é um ambiente de socialização, de brincar, de se divertir, de aprender, e talvez seja o único ambiente que essa criança esteja realmente fora das telas e dessa conexão cibernética. A gente já tem, nesse último que saiu, mais atual, uma doença, sim, que é o do uso excessivo dessas telas, né? Então, a gente já tem alguns efeitos muito graves, principalmente nesse cérebro que ainda está sendo formado. Então, a gente tem pessoas e muitos adolescentes com um vício muito grave em eletrônicos, não só no celular, mas com jogos em si. Eu já vi muitos casos de jovens 15, 16, 17 anos que começaram, inclusive, a ter pensamentos suicidas a partir do uso excessivo de jogos violentos que acabam sendo amplamente divulgados, né, tanto pela mídia quanto pelos grupos dos jovens em si. Então, tem que ter muito cuidado e esse é o principal papel dos pais. Por mais que já seja um jovem, 13, 14, 15 anos, é importante sim também delimitar o uso e o tempo desses jovens com as telas. O ideal é que não passe de 4 horas por dia e que esses jovens não adormeçam com o celular na mão. Vejo na minha área da psicologia muitos jovens, sim, agressivos, com isolamento social, sofrendo cyberbullying dentro dos grupos da internet. Isso acarreta prejuízos gravíssimos na vida dessa pessoa. O que é mais prejudicial? Os jogos, tudo que ele acaba acarretando para essa criança, sem esse controle de perto do pai, da mãe, ou o uso excessivo de redes sociais, por exemplo, onde a pessoa fica ali conversando com 1, 2, 3 pessoas, não toma conhecimento do tempo que está perdendo ali. Quais desses dois aplicativos, de certa forma, acaba interferindo principalmente na questão cognitiva dessa criança? Adorei a pergunta. Inclusive, lançam desafios para os pais. Todos os celulares, a gente consegue ver o tempo de aplicativo que a gente usa durante o dia. Se vocês pegaram o tempo dos filhos de vocês, observem que muitas vezes os nossos jovens têm ficado de 3 horas ou mais em aplicativos como TikTok, Instagram, YouTube, que não são aplicativos que ele está realmente aprendendo ou aprendendo a ter conhecimento pedagógico a partir deles. São sim um distrator, como alguns pesquisadores falam, é uma chupeta, né, no mundo atual, onde a gente esquece dos problemas, esquece de socializar, esquece de interagir e passa muito tempo ali.
Sempre gosto de pensar que o uso dos eletrônicos em um jovem é como um carro sem motorista. A gente não sabe para onde esse jovem está indo, então é extremamente perigoso. Tanto nos jogos, porque nos jogos eles também conseguem conversar com outras pessoas, onde muitas vezes eles nem sabem quem é aquela pessoa que ele está jogando, quanto realmente nesses aplicativos. Algum tempo atrás, a gente tinha uns desafios muito graves dentro desses aplicativos, onde muitos jovens, inclusive, perderam as suas vidas. Atualmente, existe mais vigilância, porém, nós sabemos que muitos sites, muitos como YouTube, TikTok, não conseguem abranger de uma forma totalitária. Então, os pais são extremamente responsáveis pelo que o seu filho faz dentro e fora do mundo virtual. Certo. Esse tipo de medida que ocorreu lá em Novo Cabrais, que a gente apresentou na reportagem, ele é um bom caminho para tentar afastar um pouco essa criança do digital e partir para o pessoal, para essa criança poder conversar com o seu colega, enfim, ter um ensino, de certa forma, mais prático e mais tradicional, podemos se dizer assim, pode ser um caminho ou talvez isso não vai impedir dessa criança lá na frente vir a se conectar novamente de forma excessiva? É essencial essa medida, porque atualmente se sabe que o celular dentro da sala de aula não é usado como um recurso pedagógico, e sim acaba sendo um distrator daquela criança que está adquirindo a aprendizagem. Porém, Bernardo, de nada adianta a escola tomar essa medida se esse jovem fica em casa e com acesso livre ao celular e aos eletrônicos e os pais não colocam hábito de estudo, não colocam ele em outras situações de interação social e também não colocam momentos de lazer da família. Então, claro, é uma medida importante nessa era de hoje, mas ela não é tão eficaz se a família também não fazer o papel dela. Para a gente concluir, Taramis, acredito que você deve acompanhar congressos sobre neuropsicologia como um todo. Já é possível identificar como vai ficar essa nossa geração nascendo praticamente dentro de uma tela de celular, na tela de uma TV, acompanhando os jogos? O que as pessoas, os especialistas, falam sobre isso no futuro? Daqui 50 anos, por exemplo. É uma geração totalmente nova, né? Nessa geração de 20 anos para cá, não se conhece o mundo sem o telefone. O telefone parece que já nasce com eles. Na verdade, as nossas perspectivas são um pouco desafiadoras. A última pesquisa mostra que os estudos do teste de QI, que é o teste de inteligência que a gente aplica dentro da neuropsicologia, os últimos anos foram os anos que deu mais baixo o resultado do que os anteriores. O que nos choca e nos preocupa, o que está causando esses baixos resultados. Antigamente, a gente estava conseguindo resultados cada vez mais satisfatórios, as pessoas vinham adquirindo mais conhecimento, experiência, o que não se vê atualmente. Atualmente, nós vemos realmente um movimento contrário. É preocupante e nós temos cada vez mais pensarmos nas redes, porque atualmente a gente tem o telefone, mas a gente se conecta pelo relógio também, daqui a pouco pelo óculos, e cada vez lançando mais novas tecnologias, como essa tecnologia pode ser um agente de aprendizado, o que não está acontecendo atualmente. Atualmente, nós somos um país que utilizamos as redes de uma forma totalmente de atrativos, totalmente para desconectar do mundo real, e muito poucos jovens fazem realmente o uso para aprendizado, para se conectar a outras pessoas, para abrir uma rede de aprendizagem. Isso é bastante raro. Taramis, mais uma vez obrigado por nos atender e ampliar esse assunto. Obrigada, eu que agradeço. Tá certo, Daniel. A gente falando sobre essa medida que ocorreu em Novo Cabrais, agora ampliando aqui com a Taramis, falando especificamente quais os resultados, e principalmente os resultados negativos desse uso excessivo de telas. A gente citou o exemplo nas escolas, onde os alunos tiveram essa restrição, mas, claro, isso acaba ampliando para todas as pessoas. Esse uso excessivo acaba, sim, sendo prejudicial para todos nós.